Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoado, abençoada, tesouro de Deus, joia preciosíssima, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está em Hebreus capítulo 11, nós estamos aí numa sequência de cafés, de leitura das Escrituras no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é a galeria da fé, que fala para nós de homens tremendamente usados por Deus para dar testemunho, para trazer libertação ao povo, sendo usado como instrumento nas mãos do Senhor, profetas, sacerdotes, reis, juízes. Lindo demais, maravilhoso, é uma galeria de heróis da fé. Mas o versículo 38 me chama a atenção, muito mexeu comigo. Eu já trouxe um Café com Deus, que eu fiz um comentário já há tempos atrás, lá bem para trás. Mas como o Café com Deus é uma porção das Escrituras e explicando para você a palavra que é lida, também faço oração por você e sua família, então eu te convido a compartilhar, meu amigo, minha amiga, para a gente alcançar o máximo possível de pessoas, porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. E também ela não volta vazia, ela antes faz o que apraz ao nosso Deus, ou o que Ele deseja, amém? Então recebe aí. E eu te agradeço, você que tem curtido, compartilhado, dando um likezinho para nós, feito comentários. E você que se inscreveu no canal, tem um compromisso de estar orando por você. Mas você que não se inscreveu, corre lá, nas letrinhas azuis tem um link, clica nele, te direciona para o YouTube, lá você é só clicar em inscrever-se, é automático, não precisa preencher nada, não paga nada. E toca no sininho também para você receber todas as nossas notificações, ok? Vamos lá, capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 38, olha como nos chama a atenção. Diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Viveram esses homens, em vários lugares da terra, e a Bíblia diz que não eram dignos. Há uma galeria de heróis da fé, falando em Hebreus 11, mas ele continua para nós, dizendo que muitos aqui, não caberia nem aqui no texto trazer os seus nomes, mas o que me chama a atenção diz: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eita! Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos, olha só, oh meu Deus, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí é onde aqui resume com o versículo que nós lemos: homens dos quais o mundo não era digno. Eita! Foram pessoas que cumpriram o propósito que Deus determinou. Deus os criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nosso Deus é Deus de propósito. Isso que eu quero que você guarde no seu coração. Você nasceu, foi criado por Deus, há um propósito de vida para você. E você precisa buscar saber qual é o seu propósito.
E é lindo aqui porque esses homens, a Bíblia diz que o mundo não era digno. Você imagina? Não tinha lugar para eles no mundo. Porque eram homens que estavam aquém, além, superiores. A sua mente estavam voltadas para Deus. A sua mente estava concentrada no celestial, no espiritual. Enquanto o mundo vive no campo material, no campo físico, esses homens estavam no campo espiritual, no campo da fé, no campo de olhar para Deus. Isso é lindo demais, gente. Ê, corra linda. Isso é maravilhoso demais. Pelo menos 3 eu posso lembrar aqui que o próprio Deus deu testemunho. Ali fala em vários, né? Mas 3 que o nosso Deus deu testemunho. Lá em Ezequiel 14, versículo 14, está escrito que se Deus enviar para uma cidade uma maldição por causa da desobediência, presta bem atenção, olha, por causa da idolatria, por causa de trocar Deus por objeto que nada é, por imagem que não tem poder nenhum. Tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem mãos, não apalpam, tem pés e não anda, ainda precisa ser carregado em procissão. Aqui está escrito para nós, ali no capítulo 14, versículo 14, Deus primeiro vem falando, depois vai falando, fala antes e fala depois desse versículo, que se ele enviar maldição para a terra, primeiro a fome, são 4 coisas, primeiro a fome, depois as bestas feras, porque Deus pode enviar animais para invadir uma terra, pragas para invadir, como fez lá no Egito, rãs, piolho, pode fazer o que ele quiser, bestas feras. Se ele enviar espada, olha só, espada, então a fome, bestas feras, espada, que é guerra, para exterminar aquela cidade, né? E por fim, peste, porque ele pode enviar uma peste, uma epidemia, uma doença para acabar com tudo. Ele diz, ainda que tivesse esses 3 homens lá, não salvaria essa cidade, e nem tampouco os seus filhos, só eles justificariam. Você vê que Deus está dando testemunho de 3, quais são? Jó, olha só, é um deles, porque você sabe que eu já falei um café com Deus aqui, que Deus deu testemunho de Jó. Noé, aquele homem que nem carpinteiro era agricultor, Deus mandou ele fazer uma arca, e ele construiu de acordo com os propósitos de Deus. Aquilo que Deus traçou, ele foi lá e fez com a sua família. Está escrito lá, e Daniel, que era um homem que foi escravo, levado para a Babilônia, você lembra disso, né? E lá foi obrigado a servir ao rei, ele era nata de Israel, mas ele se dedicava a sua vida a Deus, o seu propósito a Deus, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar, e Deus usou ele. Ele fez um propósito de não se contaminar com as iguarias do rei, dos ídolos. Aí é que está, Deus se agrada disso, porque estava honrando ao Senhor. Então, ainda que tivesse esses 3 homens, você viu aqui Jó, né? E se tivesse lá Noé, e se tivesse Daniel, o Senhor diz, por amor a eles, eles se salvariam, mas nem os seus filhos seriam salvos. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Então, quando eu estou falando para você, meu amado, deixa as imagens, deixa os ídolos. Deus não agrada, isso abomina Deus, isso angustia o coração de Deus, levanta a ira em Deus. Por causa disso, da idolatria, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você lembra muito bem, já contei num café com Deus aqui, que Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, fala isso. Ele foi dar um discurso, e o povo diz, ele fala como Deus, e a Bíblia diz que ele recebeu a glória para si. Ele foi comido de verme aos olhos de todos. Começou verme sair nele, comer o corpo dele todo e morreu ali. Deus não divide a sua glória, meu amado. Quantos castigos Israel passou por causa da idolatria, em querer fazer igual a outros povos. Deus tem ciúme do seu povo. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Coloca isso no seu coração. Você é remido e lavado no sangue do Cordeiro. Se você não é,
É só você entregar a vida a Jesus. Já te falei o segredo disso, de escrever seu nome no livro da vida. É levantar sua mão, abrir seu coração e falar: Senhor, entra no meu coração, Espírito Santo. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Reina em mim. Eu destrono o meu eu que mandava na minha vida, agora libero o trono do meu coração para o Senhor sentar e reinar. Dá as normas, as ordens, e eu vou obedecer. É isso. Pronto, você está salvo, você está remido, lavado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que se chama Jesus, que morreu na cruz, que foi torturado e crucificado. Para quê? Para derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados. Homens que não eram dignos, o mundo não era digno. Por quê? Porque olharam para esse Jesus. No Antigo Testamento olharam para o Filho de Deus que viria, a promessa do Salvador. E nós que já viemos depois de Cristo, olhamos para ele como Paulo, como outros mais homens de Deus. Recebe aí, meu amado, em nome de Jesus. Isso é sério quando eu falo com você, né? Sério é sério. Deus não aceita dividir a sua glória. Então ore a Ele, peça a Ele. Não se curve perante imagem nenhuma. Adore o Senhor. Só Ele é digno de louvor e de adoração. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Já te expliquei isso já. Se tiver dúvida, faz a pergunta embaixo lá. Pergunta para o pastor, eu te respondo. Amém? Recebe aí, porque eu te amo e quero que você seja salvo, você não seja condenado com este mundo. Já falamos aqui lá em Hebreus 2, versículo 3, lembra disso? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O qual primeiro nos anunciou o Senhor e depois os que ouviram, que são os apóstolos, os discípulos. Já falei isso aqui no Café com Deus. Então nós estamos cá na frente agora na maturidade espiritual, falando sobre os heróis da fé, o que é ter uma vida com um propósito que Deus traçou, cumprir os propósitos de Deus. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu coloco essa vida nas tuas mãos, coloco as famílias do Brasil nas tuas mãos, coloco as autoridades constituídas, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, todos os seus ministros, coloco o judiciário nas tuas mãos, coloco nas tuas mãos, ó Pai, cada deputado, presidente da Câmara, e coloco também no Senado, ó Deus amado, o presidente do Senado e todos os senadores. Agora vai ter dia 2 de fevereiro, uma eleição para um novo líder do Senado, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos quem tiver que ser escolhido em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos todo o nosso Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos todo o judiciário, cada juiz, cada advogado, cada promotor de justiça, defensor público em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos também Eliana Guerra e família. Ó Deus, aquele entregador de água, esqueci o nome dele, agora estivemos orando por ele, foi espancado aqui na nossa cidade, infelizmente num bairro aqui, ó Deus, uma confusão que tiveram ali, e levaram o rapaz, espancaram e estava em coma. Nós oramos por ele, e louvado seja o nome do Senhor, ele já saiu do coma. Ó Deus, que ele não tenha sequela nenhuma, em nome de Jesus. Aquele que entrega água, entrega gás, aqui muitas vezes entregou aqui em casa. Toma nas tuas mãos também Meriane Caldas e família, a Samira Carvalho e família, o José Sanuto e família, o Eduardo Marcelo Machado e família, Manfrine Calmona e família, o Richard Ovínio, lá de Kisumu, Quênia, lá na África, meu Pai. Toma nas tuas mãos, ele e família, o Romário Santos e família, a Lúcia Santos e família, e o Israel Rodrigues de Seropédica, Rio de Janeiro, e a sua família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Toma a tia Jória também nas tuas mãos, que está recuperando, ó Deus, de uma cirurgia, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te espero até o próximo. Senta o dedo aí, gente. Aleluia.